dia, meus irmãos. Quero convidar para que você abra a sua Bíblia, 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, não é o Evangelho, mas lá no finalzinho, 1 João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 a 4. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. As próximas vezes que eu estiver aqui no púlpito, eu vou fazer uma série de exposições nessas cartas do apóstolo João, e a gente começa hoje, aqui na primeira epístola, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela palavra da vida. Obrigado porque o Senhor mandou o teu Filho Jesus, que se encarnou, se fez homem, que fez isso, ó Deus, para que a nossa alegria fosse completa no sangue dele. Obrigado, ó Deus, que nós possamos viver o verdadeiro cristianismo, em que Cristo seja real para cada um de nós, não apenas um mito, não apenas uma bela história, apenas um bom exemplo para seguir, mas que nós tenhamos a convicção de que Ele é o nosso Salvador, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Conduza-nos, ó Pai, guie-nos para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. No último mês, duas histórias aconteceram que me chamaram muita atenção, muito próximo de mim. A primeira foi de uma jovem que me procurou, e muito triste por conta de um filme que ela havia assistido. Isso foi indicação de um colega de sala dela da faculdade, sabendo que ela era cristã. Falou: olha, assiste esse filme aí, me dá a sua opinião, o que você acha sobre esse filme. E nesse filme, produção de Hollywood, lá tem alguns personagens, e a ideia do autor do filme é tratar realmente a respeito da questão do cristianismo, a respeito da história da Bíblia. E lá tem um homem, um poeta, que na verdade é um poeta frustrado, que representa a figura de Deus. Existe uma mulher na qual ele se relaciona, e ela é chamada de natureza, e tem a ver com a criação, com todo o universo. E então eles têm uma relação muito próxima e muito íntima, e geram um menino que é chamado de Jesus. Mas não só ele, eles também têm um casal chamado Adão e Eva. E isso querendo retratar que história é essa que a Bíblia nos narra. Só que no final desse filme, a história não dá muito certo. Em todo o enredo começa a ter problema entre esse poeta que personifica Deus e a natureza. Eles começam a ter muitas confusões, e no final esse homem revela quem ele é: um homem piedoso, maldoso, de um coração implacável, e ele acaba com todo mundo, mata essa mulher, mata todo mundo ali, e ele vai recomeçar essa história. E essa jovem ficou muito intrigada, porque talvez essa é uma das visões que as pessoas têm a respeito do Deus bíblico: um Deus implacável, impiedoso, maldoso, e que criou toda essa história. E quando ele não gosta de muito disso, ele bota tudo abaixo. Segunda história, essa aconteceu essa semana. Ouvi uma conversa de algumas pessoas, e eu estava ali muito próximo. Eles falam a respeito de energias, né? Que a gente tem essas energias que pulsam. Incrível como a Bíblia fala dessas histórias. Inclusive, por exemplo, quando se fala a respeito dos levitas, que era uma espécie de feiticeiros que guiavam o povo em relação à música, e eles ali emitiam energias sonoras que moviam o povo. Inclusive, na história da queda do muro, quando Josué foi lutar lá na muralha de Jericó, lembra? A gente até canta sobre isso. O que fez aquilo cair e os soldados invadirem aquele local não foi simplesmente
um Deus que cuida, um Deus que está guiando a história, mas foram aqueles homens tocando e emitindo essas energias sonoras que impulsionavam aqueles homens e aqueles feiticeiros, essa foi a palavra, aqueles feiticeiros, que energia que soltavam ali talvez como um mantra, algumas coisas que fizeram aquilo, vibrava o muro, e aqueles homens no ímpeto, e se eles parassem de emitir essas energias, o povo de Deus ia cair. E essas são algumas histórias que mostram para nós alguns equívocos, algumas distorções a respeito da palavra de Deus. E é claro que Jesus não fica de fora dessa. Ele tratado talvez como um mito, gente que quer tirar essa divindade dele e talvez encontrar o Jesus histórico. Quem que era esse homem tão bondoso? E agora eu acredito que Jesus foi bom, mas ele é um exemplo de engajamento social a ser seguido. Ele foi uma pessoa de bom coração, ensinou coisas boas. Mas quando a gente fala de Salvador, de remissão, de sangue derramado, de Filho de Deus, agora essa é outra história. E quando João nos escreve, o apóstolo João nos escreve a respeito do verbo, que no princípio esse era o verbo que se fez homem, a gente vê a importância de textos assim, para nos darem mais solidez ainda a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. E que cristianismo é esse que nós seguimos? E João então vem trazer algumas características para nós a respeito do verdadeiro cristianismo, a respeito do verdadeiro Cristo, que é dito aqui na palavra de Deus. Não dessas histórias fantasiosas, mas a respeito de quem o próprio Deus revelou que é o Senhor Jesus Cristo. Só para a gente entender por que João estava escrevendo a respeito disso, porque lá aqueles cristãos estavam sofrendo uma dificuldade com o que a gente talvez possa entender o que veio antes do gnosticismo, que era um movimento que tinha dificuldade de entender essa relação entre aquilo que está lá no plano superior com isso aqui que a gente vive, que é material e real. Porque era impossível um Deus perfeito e todo-poderoso criar algo tão ruim, algo que acaba, inclusive essa maldade humana. Como é que pode um Deus tão grande ter criado essas coisas? Então, essa seita, esse povo acreditava, esse movimento acreditava que esse Deus bíblico era talvez uma divindade inferior. Não é esse todo soberano, todo poderoso, é algo inferior que a Bíblia traz para nós. E se assim era, impossível falar de um Deus que se encarna. Porque se esse plano material, isso aqui que é visível e palpável, é mau, como é que pode um Deus se fazer homem? E agora João, sabendo de tudo isso, dos perigos que esses falsos mestres, que esses homens estavam colocando diante da igreja, agora João escreve para afirmar exatamente o que é Jesus Cristo, o verdadeiro cristianismo. E em primeiro lugar, nós podemos ver que o verdadeiro cristianismo é Cristo revelado. Olha como ele começa esse texto, dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou. O verdadeiro cristianismo é Cristo revelado. Nós vamos encontrar duas maneiras aqui como Cristo é revelado: de forma histórica e de forma espiritual. O que ele começa dizendo para nós na forma histórica, ele está falando aqui o que era desde o princípio. E tem duas interpretações para esse princípio aqui, que pode ser aquele princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, falando a respeito da eternidade, mas não tirando a eternidade. Nós vamos encontrar alguns outros textos aqui nas epístolas, principalmente na primeira epístola, falando no princípio do Evangelho, no princípio de Jesus Cristo, quando ele se fez homem. Mas independente dessas interpretações, o que João está falando aqui, gente, desde o começo, desde o início dessa história, nós sabemos que toda a história bíblica apontava exatamente para esse Senhor Jesus Cristo. E esse que era desde o princípio, e ele diz: o que temos ouvido. João ouviu pessoalmente esse Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu os seus ensinamentos. E é interessante que no Evangelho, lá no finalzinho, João vai relatar uma história de que Jesus pregando, passando pelas cidades, e aí alguns sacerdotes, fariseus não gostavam muito disso,
mandaram os guardas irem prendê-lo. Olha, vai calar a boca desse rapaz lá, porque a gente não está dando conta disso não. E então os guardas voltam. Está voltando de mão vazia? Cadê esse Jesus? Então esses guardas falam para os sacerdotes: a gente nunca ouviu alguém falar com a autoridade que ele tem. Nunca ouvimos alguém falar da forma como ele fala. De forma tão maravilhosa como esse Jesus ensinava. Lembra quando eu era criança? Estava lá no templo, ensinando, e aqueles homens vislumbrados com o que eles ouviam daquela criança. João pôde ouvir essas histórias. Mas ele continua: o que temos visto com os nossos próprios olhos. Esse discípulo amado, ele pôde presenciar e ver uma multidão de 5.000 pessoas serem alimentadas. Ele pôde ver cegos voltarem à vista. Ele pôde ver homens mortos, um homem morto ser ressuscitado. E então também João vai dizer que não caberia no mundo inteiro se tudo que Jesus realizou fosse registrado. Então a gente encontra 35 milagres feitos por Jesus. Gente, isso aqui é só uma partezinha pequenininha do que nossos olhos viram. Mas não só isso. O que contemplamos. Existe uma diferença aqui a respeito de ver e contemplar. Ver, eles estão vendo. Agora contemplar, imagina você diante de uma paisagem muito bonita. Você chega e vê aquilo, mas agora você sentar, admirar e tentar abstrair daquilo, a beleza daquilo. É exatamente isso que João está falando, que gente, eu não só via, mas eu contemplava a sua glória. E aí Pedro, também o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, lá no finalzinho, quando ele vai escrever a respeito de Jesus, ele diz: olha, nós não pregamos aqui a respeito de fábulas ingeniosamente inventadas, mas nós estamos falando a respeito daquele que é maravilhoso, que tem toda a glória. O autor aos Hebreus vai dizer: aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Essa é a glória que João pôde ver e contemplar a respeito de Jesus Cristo. E uma última coisa que ele diz a respeito dessa revelação histórica de Jesus: as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Não só pegou no sentido de na última ceia ele reclinar a cabeça sobre o ombro de Jesus, mas lembra quando Jesus aparece depois de ressuscitado? Ele diz: pode tocar, põe suas mãos aqui para você ver que eu sou verdadeiro, eu sou o Filho de Deus. Essa é a revelação histórica na qual João está dizendo aqui que esse cristianismo que nós temos a respeito de um Cristo vivo e verdadeiro. Mas não só isso, não é só uma realidade física, mas ela também é espiritual, porque ele diz, eles estavam dizendo a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. A vida, e vou anunciamos, versículo 2, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A revelação de Jesus Cristo não é só física, mas ela é espiritual. Se no primeiro ponto João estava enfatizando aqui a humanidade de Jesus, agora ele revela a parte espiritual, que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus. Ele diz, sabe, esse verbo da vida, ela se manifestou. De que forma que ela se manifestou? Como eu disse, não só de forma histórica, mas João pôde perceber isso no mais profundo do seu coração. Quem que era esse verbo que trouxe vida? Quando a gente olha para as Escrituras, nós percebemos quem nós éramos: mortos, inimigos, por conta do nosso pecado. Jamais poderíamos estar na presença de um Deus que é santo e maravilhoso. Mas agora esse verbo da vida, a palavra da vida se revela. Ele mostra agora para que ele veio: para derramar o seu sangue pelos seus, para trazer reconciliação, para trazer vida àqueles que antes estavam mortos. E essa revelação, meus irmãos, a gente precisa entender que ela não pode ser simplesmente algo do nosso intelecto. Essa revelação não pode ser simplesmente algo histórico, de eu entender, olha, eu até acredito, esse Jesus Cristo realmente existiu, eu entendo a respeito da palavra dele, mas o que eu preciso para alcançar a vida eterna?
E o que Jesus vai ensinar para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Sabe o que é isso? O verbo da vida precisa se revelar a você. Não basta só a gente ter conhecimento teórico, isso é importante, da gente saber quem é o nosso Cristo, que Ele existiu. Mas agora Ele precisa se revelar como o verbo da vida, aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus e pode tirar essa podridão, essa escravidão na qual nós vivíamos, e agora se revela como o verbo da vida. Esse é o verdadeiro cristianismo. A primeira marca dele é esse Cristo revelado, não só de forma histórica, mas de forma espiritual também. Em segundo lugar, o verdadeiro cristianismo, ele é pessoalmente vivido ou experimentado. Olha só que, quando eu falo de experiência aqui, eu não estou falando de nada místico não, ok? Da gente abandonar o que é escritura e agora eu quero viver o sobrenatural, alguma coisa desse sentido, porque toda a vivência, a experiência que nós temos, ela é baseada na palavra de Deus, é baseada nesse livro aqui, a respeito do que a gente entende sobre Jesus Cristo. Mas agora essa experiência, ela começa com informações a respeito desse Jesus Cristo, desse verbo da vida. Ela me leva à vida eterna, porque eu o conheço agora pessoalmente, e essa vida eterna me leva ao aprofundamento da comunhão com Deus e outros crentes. Esse cristianismo, ele é vivido uns com os outros, porque olha o que ele diz aqui, versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Esse conosco aqui ele está falando provavelmente dos apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós entendemos a respeito desse Senhor Jesus Cristo, agora nós vivemos em comunhão, e nós temos duas dimensões a respeito dessa comunhão. Quando ele diz, nós temos comunhão uns com os outros, vocês têm comunhão conosco, e assim nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Perceba que ele não diz aqui a respeito da comunhão com o Espírito Santo, muito provavelmente porque, como ele estava lidando com aqueles homens, lembra que eu disse para vocês a respeito dos gnósticos? Então para eles o ponto aqui não era nem enfatizar a questão do Espírito, mas a dificuldade deles era com Jesus Cristo, com esse Deus homem. Então por isso que João vai dizer que a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho. Então ele nem cita a respeito do Espírito Santo, mas a gente sabe que a Bíblia fala a respeito disso, né? Porém, ele está dizendo, gente, essa vida que nós desfrutamos, esse Cristo revelado, nos leva a uma segunda característica do cristianismo verdadeiro: comunhão. Só que ele começa com comunhão conosco e depois comunhão com Deus. Nós sabemos que essa relação, na verdade, é o contrário. Para a gente ter comunhão com o outro, nós precisamos, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus. Mas um palpite aqui, isso aqui é um palpite, isso aqui não é nada bíblico comprovado não, mas por que João traz primeiro a comunhão conosco e depois a comunhão com Deus? Porque imagina você chegando na igreja agora, e você, olha, fiquei sabendo na igreja lá, o pessoal está reunido lá, até num lugar diferente, até passando calor lá, mas eu vou lá para conhecer. Eles estão em reforma, né? Isso vai passar, os transtornos passam, 6 dias, mas vamos lá, quero conhecer essa igreja. E chega aqui, você é tão bem recebido, gente, eu nem conheço aquele povo, eles nunca me viram, como vocês estão me tratando tão bem? Aí depois vem essa ideia, por que as pessoas são bem tratadas aqui dentro? Devem ser, são bem tratadas, não por conta em si dessa comunhão que a gente tem um com o outro, mas porque em primeiro lugar nós temos comunhão com Deus. Mas talvez seja uma coisa mais lógica que João está colocando aqui. Ele chega nos lugares, fala essa comunhão que vocês têm conosco, sabe por quê? Porque nós temos comunhão com Deus, e agora nós somos da família do Senhor. Eu sempre digo, quando eu vou pregar em algum lugar fora aqui da igreja, o pessoal fica meio receoso, assim, Gustavo, você está bem, né? Fica aquele cuidado, né? Que tem, graças a Deus, com quem vai falar. Mas eu falei, gente, calma, pode ficar tranquilo, eu estou em casa, porque a gente vai passar a eternidade junto no céu, vocês são minha família, e família a gente não tem que ter dessas coisas não, né? Eu estou em casa. Da mesma forma como eu me sinto aqui, todos devem se sentir, gente, vocês estão em casa, isso aqui é família de vocês, nós temos comunhão, isso é característica do verdadeiro cristianismo. Por isso que não existe cristão lá dentro da sua casa, sozinho, isolado. Isso não existe. O chamado que nós temos é para comunhão, porque isso é característica do verdadeiro cristianismo.
E não é fácil não, gente. A gente lidar com uma família tão grande como essa aqui. Não é fácil. Mas a comunhão que nós temos com o nosso Deus nos capacita e nos ajuda a viver em comunhão uns com os outros. Nós precisamos disso. Isso é característica e marca do verdadeiro cristianismo. E por fim, terceiro lugar, o verdadeiro cristianismo também é marcado pela alegria imensa que ele traz para a nossa vida. João termina dizendo essas coisas, versículo 4: vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então lá no finalzinho, quando a gente vai para 3 João, acompanha comigo por favor, 3 João versículo 4. 3 João, terceira epístola, terceira carta de João, versículo 4. Diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esse evangelho, quando nós o conhecemos pessoalmente, experimentamos, vivenciamos, temos comunhão com o nosso Deus, comunhão com os outros, nós entendemos realmente o que é isso. Isso traz uma alegria indizível para o nosso coração. E aí João fala assim: não tem maior alegria do que essa de ver que meus filhos, ele se dirige àquela igreja como filhos. Não tem maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade. Não tem nada que vai trazer mais alegria para o seu coração do que a verdade. E essa verdade que nós estamos falando aqui é a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo. Nada vai trazer mais alegria para o seu coração do que isso. E olha que isso envolve outras coisas. A gente viu comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, de conhecer, de poder estudar, de aprofundar nisso daqui, tantas outras coisas que trazem alegria para o seu coração. Mas tudo isso tem uma raiz, tem um fundamento, que é a verdade, é o Evangelho. E eu sei, meus irmãos, que caminhando na nossa vida, muitas coisas tiram a nossa alegria. Eu sei que muitos provavelmente aqui têm tentado buscar essa alegria no Senhor, assim como Paulo vai escrever aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Aprendi o segredo de estar contente, é viver no Senhor. Talvez muitos aqui tenham perdido essa alegria, têm dificuldade nessa caminhada, mas é por isso que eu volto a afirmar: olha só a preciosidade da comunhão com o nosso Deus e comunhão uns com os outros. Essa igreja deve estar disposta a caminhar uns com os outros como família, porque tem gente que tem vivido tempos difíceis. Sabe o que é responsabilidade a gente ombrear e caminhar juntos para que essas pessoas reencontrem a alegria do Evangelho? É nossa. Para a gente concluir, eu quero encorajá-lo a trabalhar nessa comunhão, em primeiro lugar com Deus, em primeiro lugar de você desenvolver essa comunhão legítima com o nosso Deus. E a gente não tem comunhão, contato, o tempo aqui não é uma palavra conhecida, koinonia. A gente não tem essa comunhão com quem a gente não convive. Deus não é aquele Papai Noel que você precisa chegar a Ele só quando você precisa de alguma lembrancinha, de um presentinho. É relacionamento diário que a gente precisa com Ele. Mas eu também quero te estimular a comunhão uns com os outros. Eu sei que tem gente que fala, e eu ouço isso até com certa frequência, fora: eu não me encontrei na igreja ainda. Eu não tenho ido porque eu não sei. Gente, aqui nós temos ministério de crianças, de pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, jovens casais, mulheres. A mulher está reunindo toda terça-feira aqui. Tem as mulheres, as amigas da SAF, tem os homens que se reúnem, estavam reunidos aqui essa semana para orar. Tem lugar, tem lugar. Se você ainda não encontrou o seu, nos procura. Nós vamos pensar de outra forma ainda. Você viver essa comunhão que é tão necessária. Gente, não existe crente sozinho. Não existe. A gente precisa andar junto. Mais difícil que seja. Mas eu quero estimular essa comunhão. Mas também, a minha oração é para que você conheça pessoalmente quem é esse Cristo revelado. Para que essa seja a raiz da sua vida.
Não só conhecer de ouvir falar, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Mesmo que você não veja pessoalmente hoje, mas nós cremos aqui que quando chegar o dia, aí sim eu vou conhecê-lo pessoalmente. Que Ele possa se revelar a você como Cristo verdadeiro. E por fim, que Ele traga alegria para o seu coração, alegria plena e verdadeira do que é servir esse Senhor Jesus Cristo, Deus Filho revelado. Vamos orar?